Esse é o programa Polígono. Um programa que te conta todos os lados de uma história. Olá, para você que está nos ouvindo. Você, ouvinte, sabia que o Brasil é o segundo país que mais realiza procedimentos estéticos? Dentre os principais procedimentos estão, em primeiro lugar, a lipoaspiração, em segundo, o implante de silicone e, em terceiro, a rinoplastia. Ao mesmo tempo que a onda de procedimentos estéticos cresce no mundo, também cresce o movimento que exalta a beleza natural, como, por exemplo, a aceitação do seu próprio corpo, do cabelo, da pele, do estilo de vida e, em suma, da sua imagem. Você está ouvindo agora Gabriele Kohler, Juliette Paulino e Amanda Moser. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os rumos e as consequências da estética. E para conversar com a gente sobre esse tema um tanto polêmico, temos aqui ao lado a professora Kátia Franklin da Silva, formada em Química, Artes e é professora há 8 anos dos cursos de Engenharia e Química. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui. Boa noite e obrigada ao convite pela produção. Então, professora, no que a estética auxilia na ciência? Sempre há uma dicotomia entre os termos estética e ciência. Eu sempre digo que a sociedade, ela avança com grande inteligência e puxa para si o que lhe interessa, que são as questões de construção da nossa cultura. Então, a palavra estética, sendo trazida para os procedimentos comuns da sociedade, ela nos faz refletir que deve ter uma profundidade muito mais grande no sentido conceitual. Eu vou me permitir trazer um pouquinho desse conceito de estética, né? A estética é algo que nós trazemos de todas as influências da cultura. São coisas a priori, mas ela também nos dá permissão de termos o juízo sobre as coisas a priori. Então, nós estamos lidando entre o sensível e o inteligível. Nós estamos ao tempo inteiro nos percebendo como seres sensíveis na sociedade e no mundo, mas ao mesmo tempo pensantes e fazendo uso dessa sensibilidade para as nossas lidas com o dia a dia. Certo. E até que ponto os procedimentos estéticos são saudáveis? E quais substâncias são prejudiciais à pele, o corpo e à saúde de uma pessoa? Bom, partindo desse princípio que a sociedade que rege os ditames, a estética, ela é absolutamente influenciada por isso. Então, nós temos hoje, visivelmente, uma sociedade que criou um modelo de estética muito mais conveniente para desafios do que propriamente para uma realidade de vida das pessoas, né? Então, uma vida natural, com alimentos naturais, com exercícios, com menos estresse, seria o melhor tratamento estético para o ser humano. Mas a gente oferece isso para os nossos gatos, nossos cães, e muito pouco a gente desfruta. É verdade. Então, a sociedade precisa buscar a ciência para se autoflagelar e fazer entrar nesse modelo cultural que é tão imposto, né, por esse grupo, por essa mídia, por esse padrão de beleza que foi criado pela nossa cultura. Sim. E a ciência se presta a esse serviço. É verdade. E falando agora num assunto de uma específica comunidade, pode ser a comunidade que você escolher. Qual que é o principal motivo que leva aquela comunidade, aquele grupo de pessoas a fazer um procedimento estético, a procurar estética? O que a gente percebe é assim, existe uma certa classe econômica que elegeu um padrão de beleza um pouco artificializado, né? Em termos bem comuns, assim.
É a menina com a perna de jogador de futebol, são os lábios para lá de virados da Angelina Jolie, são os olhos abertos e puxados, extremamente maquiados, com cílios postiços, né? Então, é um apelo dessas pessoas ao exagero. Existe a beleza natural e a beleza aderente, né? Um dos autores que estuda muito isso é o Kant. A beleza natural é aquilo que nós trazemos na naturalidade e fazemos exaltar por si só, pela sua singularidade. E a beleza aditivada, adicionada, é aquilo que exagera, que grita aos olhos, que nós percebemos como não natural. E é assim que nós estamos percebendo essa sociedade, esse grupo, né? É como se estar naquele modelo excessivo dá um certo status, dá um poder, um empoderamento, né? Que nós sabemos que é totalmente irreal, né? O real é o natural, é uma certa conformidade. Até a questão da influência hoje em dia, né? Com a era digital, a era da internet, as mídias sociais, né? As pessoas se tornam cada vez mais famosas e conhecidas e exercem uma certa influência sobre os demais, os seus seguidores, né? É verdade. E isso, claro, mexe com o psicológico da pessoa e faz com que ela queira se tornar igual ou parecida, né? Exatamente. Você olha uma foto e aí você fala: nossa, eu não tenho o mesmo corpo, eu preciso correr atrás disso. E a solução mais fácil, aparentemente, é correr atrás de um procedimento estético, E né? até chega um monte de gente que fica pensando, nossa, essa pessoa é tão bonita, porque eu não sou igual a ela, ou o que tem de errado comigo? exato. Porque... Começa a se questionar, né? Sim. Então, a gente sabe que, na maior parte das vezes, as mulheres são bastante vaidosas. E correm, muitas vezes, por procedimentos estéticos. O lábio da Angelina Jolie, algum procedimento. E os homens? Quais são os procedimentos que eles mais procuram? Eu acredito que o homem, ele também, com essa força cultural que nós estamos percebendo, ele também está buscando uma estética que o ressignifique nesse mundo tão transformado nos valores que nós temos, né? Que nós temos muito mais nos valores do ter presença, ter excessos, do que ser essa presença e ser os excessos. E o homem, ele perdeu um pouco o seu lugar muito estratégico de ser o alfa. Nós notamos assim que, principalmente, os procedimentos masculinos, não digo, vou usar uma palavra bem simples, né? Mas não é de trazer à tona o seu lado feminino, mas é de amenizar a sua masculinidade. Porque aí nós tivemos, assim, um período dos homens que eram extremamente vaidosos, perfumados, né? E agora nós estamos notando que homens buscam retirar a sua identidade e o principal procedimento é em relação aos pelos, à barba. Eles não querem mais ter a sua origem, a sua conformação. E quando eu falo na palavra conformação, não é de ser conformado, é ter uma formação estética que agrade, né, essa força cultural. Então, no caso do homem, o que tem que ser observado é a questão de pelos, né, a retirada é geral. Saem disparada, né? Certo. E quais as chances e o que fazer se um procedimento der errado? Pois é, esse é o grande risco que nós corremos, né? Quando se fazem procedimentos invasivos, muitas vezes não tem como retornar. É como se a gente fizesse uma série de cirurgias plásticas e elas vão ter que ser reparadoras uma atrás da outra e reparar o que antes havia uma naturalidade e que nunca mais vai haver. No momento que se faz um procedimento, você não está mais buscando na natureza e na conformação afins da sua origem filogenética, que é ser humano, né? E você está fazendo algo artificializado. Então, tem que ter muito cuidado. O profissional, ele estuda para isso, ele tem que ser credenciado, ele tem que ter uma carteira de clientes já bem-sucedidos, né? Agora,
o que me preocupa muito é a injeção de químicos, né? Químicos. Sim. Nós observamos que o Botox em pequenas quantidades não faz um efeito nocivo muito grande, mas em grande quantidade ele é um veneno. E assim são outras. E as pessoas elas não ficam satisfeitas com apenas a melhora. Elas querem o exagero visual. Elas Sempre precisam mais. passar daquela fronteira, né? Então, esse é o grande perigo. Até porque o Botox, com o tempo, ele sai, né? Ele vai, a pele... O organismo absorve. Em 6 meses, ele praticamente não deixa mais resíduos. Mas também é uma forma de nos intoxicarmos, né? Claro. A gente está colocando algo que não é do nosso corpo, né? E falando nisso também, a gente sabe que tem vários profissionais que não são tão qualificados, várias clínicas clandestinas, que apenas são conhecidos por causa de hoje em dia das redes sociais. Então, qual é a dica que você daria para alguém que está buscando um procedimento estético na procura de um bom profissional? Os procedimentos estéticos, eles, como antes eu falei, né? Eles são muito caros. Porque o medicamento é caro, o procedimento é caro, são agulhas especiais, são coisas assim. Então, aquela pessoa que está numa situação financeira que não atinge esse nível, ela busca esses coisas de garagem, né? De artesanais. E o que ocorre? Geralmente vão para maus profissionais. Então, gente, vamos ter um pouco de bom senso. Vamos nos aceitar um pouco mais como somos e evitar de nos auto-intoxicarmos em grande quantidade. Certo. Para você que chegou agora, você está conectado no programa Polígono, o programa que te mostra todos os lados de uma história. São exatamente 9h28. Estamos aqui com a professora Kátia Franklin e estamos falando sobre estética, os rumos e as consequências. E nós já estamos caminhando para o final, mas tem um tema que nós não podemos deixar de abordar, que é o movimento Slow Beauty, que fala da beleza natural, a aceitação do próprio corpo, da aparência. E isso está cada vez mais na moda, de você, na verdade, buscar ser bonito, mas de uma maneira naturalizada. Como valorizar a beleza natural sem fazer um procedimento estético injetável? Por exemplo, as massagens modeladoras. O que é importante é ter uma vida saudável, né? E ter uma vida dentro de uma coerência que é a vida humana, com bons alimentos, com ar fresco, com caminhadas, com exercícios físicos, né? E com muita afetividade. As pessoas, elas não compreendem porque ainda não experimentaram que o viver uma vida saudável, voltada para as questões sensíveis, faz com que haja um autoconhecimento e, ao se autoconhecer, há uma autoaceitação. E essa beleza natural, ela há de surgir desse conhecimento, né? Porque nós estamos ainda na sociedade um pouco dividida entre o que é racional e o que é sensível, o que é objetivo e o que é subjetivo. E não pode ser assim. A sociedade tem que entrar numa harmonia e entender que nós estamos evoluindo como seres humanos. E por isso essas correntes de naturalismo, elas já viram que o modelo anterior não deu certo, que deixou marcas muito grandes nas pessoas que usavam do exagero. E estão buscando um pouco mais da sua pessoalidade, da sua forma de ser e de viver. E isso só se encontra através da arte, do sensível, do transcendente, né? E não é das coisas objetivas, não é do material, não é do comprar, não é disso tudo, né? Certo. Porque tudo passa também, né? As pessoas têm que saber a se valorizar internamente também. E a última pergunta vai ser sobre a ascensão dessa beleza natural e qual é o futuro da estética nesse caminho. Eu acredito piamente assim que com o desenvolvimento das tecnologias, nós vamos ter tecnologias de ponta para a estética e nós vamos ter tecnologias intermediárias
para a massa, né? Porque nós notamos que a nossa sociedade, ela mesmo com os erros que comete, ela não muda o seu modelo principal. A sua forma, ela continua sendo reproduzida, tanto nos produtos como na vida humana. Então, eu sou um pouco pessimista em relação ao futuro. Nós vamos ter uma sociedade bastante dividida em pessoas que vão aperfeiçoar-se, vão amadurecer e trazer para a sua vida uma qualidade muito maior, mas também vamos ter pessoas que vão ao extremo, né? Porque há uma coisa que ainda não explicamos, que é o ser humano, de certa forma, ele gosta de sofrer, ele gosta de picadas, é um desafio, né? Mas isso nós vamos ter em todas as eras, né? Mas a curto prazo eu acho que vai haver uma polarização bem grande, assim, de naturalistas e de mais pessoas que optam por outras coisas, né? Certo. Bom, e é com essa última questão agora que o nosso programa vai ficando por aqui. Professora, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Para nós foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada, professora Kátia. Olha, só gostaria de comentar que se alguém precisar de um exemplo vivo, sou eu. Eu tenho 56 anos, eu danço balé até hoje, eu não me acho obesa, eu tenho uma saúde, não tomo remédios. Então, eu recomendo que as pessoas tenham bastante cuidado com o seu principal instrumento, que é o seu corpo e a sua mente. Certo. Uau! Muito obrigada pelas palavras. E o Polígono, o programa que te mostra todos os lados de uma história, se encerra por aqui. Muito obrigada a você, ouvinte, pela companhia. Muito obrigada às minhas colegas e até a próxima.